Dizer não, como é difícil dizer não. Como é difícil dizer não, né? Dizer não para quem a gente ama é algo muito difícil, né? É sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Quero estar compartilhando com você um sentimento, né? E eu acredito que é o que muitas pessoas sentem, né? A dificuldade de dizer não. Mas eu queria falar para você que dizer não, muitas das vezes, maioria das vezes, é muito importante. É muito, é muito saudável. Dizer não muitas das vezes pode trazer algo, trazer livramento para a tua vida, né? Para a vida daquela pessoa que você está dizendo não, né? Às vezes dizer não naquele momento pode ser algo que para você seja muito difícil e que você venha até sofrer por dizer o não, deixar você com o coração angustiado e na dúvida, será que eu devia ter falado não? Mas eu quero falar para você que muitas das vezes um não, ele livra aquela pessoa de uma bola de neve de problemas, de uma série de situações de perigo muitas das vezes, que poderia ser evitado com um simples não. Às vezes a gente ser muito assim permissivo, né? Ou em muitas situações não é bom. A gente tem que ter essa consciência, né? Pedir a Deus esse conhecimento, esse entendimento para sabermos a hora certa de dizer não. Dizer não para um amigo é algo que às vezes é difícil, né? Falar não para um amigo, você tem medo de chatear aquele amigo, de deixar ele triste com você, você tem medo de perder a amizade. Mas tem situações que às vezes é necessário dizer não, não para um amigo. Às vezes é preciso. E eu acredito assim que os verdadeiros amigos, eles uma hora vão entender que foi pro bem dele também. Ou que foi porque você não estava com condições de dizer sim naquele momento. Porque nós precisamos entender qual é a necessidade e qual é muitas vezes o oportunismo, né? A gente precisa entender qual é o momento em que aquela pessoa está precisando realmente, verdadeiramente, ou quando é uma questão de conveniência, muitas das vezes. E às vezes a conveniência daquele seu amigo ou daquela pessoa que você gosta, né, do seu filho, muitas das vezes de alguém, pode estar lhe prejudicando. Então, assim, dizer não, muitas das vezes, é importante, né? E, assim, a gente tem que saber como falar, né? Não é fácil falar não. Mas eu acredito que se nós buscarmos sabedoria em Deus, pedir a Deus ajuda, nós vamos conseguir falar não quando for necessário. E falar sim quando for necessário, né? E falar não para um filho. Falar não para um filho é algo que às vezes dói muito na gente, falar não. Porque a gente quer sempre falar sim para o nosso filho. A gente quer sempre fazer nosso filho sorrir, ficar feliz, né? É a alegria de um pai e de uma mãe? É dar alegria para os filhos. Mas muitas vezes aquela alegria que o filho vai ter naquele momento não será uma alegria duradoura. Às vezes é só para aquele momento. Mas às vezes você disse não, disse sim para ele numa hora errada, onde era para dizer um não. E por isso a importância de buscarmos em Deus esse conhecimento, essa sabedoria, para sabermos a hora certa, quando é para dizer sim e quando é para dizer não. Porque a gente pode estar depois colhendo muitos problemas com o filho, às vezes na idade adulta, na adolescência, na idade adulta, né? Às vezes é uma criança, né? Eu sei como é que é essa questão de falar não e falar sim, né? Porque realmente os pais querem sempre dizer sim para os filhos, mas a gente tem que pedir a Deus sabedoria e pedir força para dizer não quando for necessário. Porque isso também faz parte da criação do ser humano, de ser um ser humano melhor, de crescer e ser forte, sabe? Com o que vem na frente, muitas vezes vem com as palavras de reprovação que vem lá na frente, que as pessoas não vão poupar. Então a gente tem que já começar ali ensinar para ele limites para os filhos, quando é para falar não para os filhos, né? A gente já tem que procurar mostrando para eles. Eles aprender a ter vão aprendendo a ter maturidade e vão aprendendo a ter paciência de esperar o tão, sabe, esperado sim, né? E eu vou falar para vocês também, falar não pra gente, pra nós mesmos, né? É tão difícil falar não pra gente, né? Em alguma coisa que você gosta. Eu vou falar de mim. Eu falar não pra mim é muito difícil. Em questão de comida, por exemplo. É um exemplo que eu acho que cabe assim pra todo mundo, né? A gente falar não para aquilo que a gente gosta demais, mas a gente sabe que aquilo não vai fazer bem pra gente. E a gente muitas vezes tem que falar não. Mas a gente quer falar sim, né? Mas a gente tem que entender aquilo que é bom. Porque quantas vezes eu tive que falar não pra mim e depois foi bom pra minha vida ter falado, não, eu não vou fazer isso. Isso eu não vou fazer. Eu quero fazer.
É tudo que eu quero é fazer, mas eu não vou fazer. Eu vou me segurar. Isso é com comida ou com alguma coisa que eu quero fazer ou que eu quero falar. Eu preciso ali de força a Deus. Então é por isso importante a gente colocar Deus em nossa vida em tudo e nesses momentos para falar não ou para a gente saber dizer sim é importante. Porque o ser humano precisa ter esse controle. Nós precisamos muito disso. E só Deus pode nos ajudar. Na educação dos nossos filhos, quantos não serão necessários? Muitos não vai ser necessário para que eles possam entender como é a vida. Porque lá fora ninguém vai poupar eles de dizer não. E muitas vezes vai vir um não de uma forma muito cruel. Quando uma mãe fala um não para um filho ou um pai, sempre é de uma forma mais carinhosa, né? Com jeitinho a gente fala não. Às vezes também quando a gente tá meio sem paciência a gente fala não, né? Aquele não mais bravo, né? Mas o não dos pais não vai doer tanto quanto o não de alguém lá fora, porque será um não muito cruel. Então nós temos que sempre mostrar isso para os filhos, né? E para nós também, muitas das vezes, nós vamos estar ali sabendo que estamos fazendo bem para a gente em muitas situações. Né? Muitas vezes falar não é livrar a pessoa de ciladas, é livrar pessoas da morte, é livrar pessoas de arapucas do inimigo. Então a gente tem que saber a hora certa, né? Mas falar não sempre é preciso, a maioria das vezes é preciso e necessário para cada ser humano. Não fosse assim, Deus não deixaria a sua palavra. E na palavra de Deus, Deus mostra que muitas vezes Deus falou não para o seu povo, para os seus servos. Muitas vezes Deus falou não. De alguma forma Deus demonstrou que não era aquilo que ele queria. E muitas vezes as pessoas, aquelas pessoas, aquele povo, muitas vezes decidiu desobedecer a Deus. E quantas consequências terríveis eles tiveram por não ouvir o não de Deus. Então vamos entender. Vamos entender também quando Deus está falando não pra gente. Para que a gente não venha sofrer tantos danos. E sim, a gente sempre ser abençoado, porque nós entendemos que o não de Deus fez bem para nós. Nos faz bem. O não de Deus é importante para a nossa vida. Então, aceite o não, muitas das vezes. Entenda o não como sendo um livramento. Receba o não como sendo uma proteção de Deus. Receba o não como sendo algo que Deus está cuidando de você naquele momento. Às vezes, seu amigo falou não para você. Receba esse não como sendo um cuidado de Deus. Como sendo um livramento para aquilo que você achava que era bom, mas não era. Se você é filho, né? Receba o não do seu pai e entenda que ele quer o seu bem, né? E se é você mesmo, você às vezes tem que falar não para você, entenda que você sabe o que é melhor. Você já é um adulto, você tem consciência, você sabe o que você precisa e o que você não precisa, então toma cuidado. Então não é importante. Que Deus abençoe a sua vida, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, você se inscreve no canal e ajuda aí o canal da Irmã Penha, né? Deixa joinha, porque o joinha fortalece o canal, né? O joinha, né? O YouTube entende que o conteúdo é bom, é relevante e vai compartilhar para outras pessoas. E quem sabe alguém, né? Talvez você não esteja nem precisando dessa mensagem, mas talvez alguém precise. E você deixando joinha, você vai fazer com que o YouTube mande para outras pessoas. Forte abraço da Irmã Penha, um cheiro.